Boa noite a todos, eu queria dar os parabéns também para todos vocês. Foi assim muito inspirador ver que essa nova geração de alunos tem ideias fantásticas, assim, não só de trazer para o cinema o cotidiano, as angústias, assim, duas histórias principais ali, na verdade as quatro, né? Cada uma tratando de um modo diferente as dúvidas que perseguem assim a juventude atual, e eu achei isso fantástico, né? E a questão do custo que o Mário comentou agora em relação à realização, né, de ter a valorização da universidade de bancar um projeto assim e tudo mais, e vocês terem público, só estimula vocês a não desistirem, assim, porque todos os quatro roteiros são excelentes, matéria técnica, assim, para quem está começando agora, vocês estão de parabéns, está melhor que muito agência de publicidade, né, Mário? Bom, eu fiz algumas anotações de cada filme, acho que a gente podia ir filme a filme, né? No primeiro filme, o que me conquistou, assim, foi a metalinguagem ali no início, que me conquistou de primeira, e o fato dela ter mencionado que na internet tu aprende muita coisa, né? Isso, para muita gente que assiste, que de repente pode não ter a facilidade de repente frequentar uma faculdade, alguma coisa, utiliza a internet e acaba também realizando bons trabalhos, né? Então isso foi o que me conquistou no primeiro momento. E no segundo, a atriz, a senhora, aquela eu achei sensacional, assim, aquela velhinha clichê que tu sabe que ela vai ter alguma coisa no final, tu não sabe o que é, só que no final não é ela a vilã, na verdade, né? Então tu fica com aquela dúvida o filme inteiro e acaba gerando essa expectativa, né? O interessante ter comentado dela, que eu achei ela uma mistura assim de Norma Bates com a mulher do Louco Obsessão, cara. Vai, eu achei aquilo ali sensacional. Na verdade, ela como a mãe do Norman Bates, assim, né? Só que ao contrário, né? E depois a atriz Louco Obsessão lá, Cat Bates, eu achei ela sensacional também. A questão da metalinguagem, tu falasse ali no início. Se for parar para pensar, voltar, por exemplo, para os anos 80, a pessoa que tinha, mais até, pega a época do Glauber Rocha, né? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão e tal. Daí os anos 80 tinha muito da vontade de se fazer, acabou a questão da ditadura, então já tinha um pouco mais de abrangência, tinha mais liberdade para ter ideias e tudo mais. E agora que essa questão o acesso da informação, a globalização da informação e tal, isso é muito importante realmente para estimular o pessoal e ao mesmo tempo fazer com que o pessoal acorde, né, de que não precisa, então é importante ter uma formação acadêmica, mas tem que ter força de vontade, porque só a formação não vai te levar a lugar nenhum, né, Mário? No caso, a força de vontade, e com a internet tu tem essa abertura para um público maior que não consumia curta-metragens, né? Não iria num cinema para assistir curta-metragens, e hoje com o YouTube, por exemplo, ou diversos sites de vídeo, tem esse acesso, né? Então acho que são esses os pontos. Aí aquele jogo de cores também do monstro ali, eu achei sensacional também, porque ele passa aquela parte de tá espionando, só que não ficou um terror, entendeu? Não ficou aquele clichê de terror ali. Ficou um suspense e não precisa revelar o que é aquilo ali, né? E a cara deslavada da senhora no final ali também é muito divertida, né? No segundo filme eu me lembrei bastante do A Tale of Two Sisters, um suspense oriental. E também por ter a menininha de olhinho puxado, meio estranho, assim. E ele também traz essa curiosidade de saber o que vai acontecer, mas no final não acontecendo nada não interessa, entendeu? Porque o filme inteiro ele é bem editado, ele traz todas as coisas que um filme de entretenimento e também um filme de suspense deve trazer, assim, né? Não sei o que a estética também dele, meio escura, assim, meio com uma cores pastéis, me lembrou muito suspense oriental, assim. Eu gostei primeiro do início ali, em que mostra através do álbum, para dar um feedback da história, daí da questão da ausência, eu me foquei um pouco mais na questão do roteiro, assim, da incompreensão, do vazio, que foi a questão da menina, e a menina se isolar, né, e ser meio antissocial, e a tia não entender aquela questão do espaço e tal, que fechou com um chave de ouro, quando ela diz, mas tia, eu não estou sozinha. Né, aquilo ali no roteiro eu achei sensacional, achei uma sensibilidade muito grande, assim. Na verdade, dá um tapa de luva em quem estava esperando alguma coisa reveladora no sentido do suspense, né? Ele te passa sentimento ao invés de te revelar alguma coisa, um sentimento bastante forte, assim. E no terceiro filme, eu acho que a direção de arte está impecável, assim. Tanto o casamento entre
a trilha sonora e a imagem com a edição, né? E as luzes, enfim, ali a filmagem na danceteria, e também esse sentimento homossexual sem extrapolar, entendeu? Tipo, os efeitos da droga, no caso, no rapaz, me lembrou bastante do Danny Boyle no Trainspotting, né? A batida da música em relação à edição, né? É que a batida da música ela vai crescendo e conforme vai passando o efeito vai diminuindo e tal. A questão do narcisismo, do hedonismo ficou muito bem explícita, assim. Eu achei bem interessante toda a desenvoltura desde a preparação na piscina, daí depois ele indo pra festa, ele esnobando a menina e tal, e daí a menina meio que se vingando e tal. E a batida eletrônica casou muito bem com a fotografia, com todas as cenas, a edição e as luzes, a fotografia do filme foram muito boas, né? Achei sensacional, assim, um sentimento também bastante de gênero, bastante presente, que é o que tem hoje em dia na nossa sociedade, que não, e é retratado, ou ela é muito explícita ou ela é muito vulgar. Então, o curto ele foi assim, ele foi sucinto, ele mostrou exatamente aquilo que muitas pessoas não entendem e ao mesmo tempo apresentou para quem não conhece, né? E de certa forma fazendo essas pessoas entenderem, né, um pouquinho daquele universo ali, tanto do universo da noite quanto do universo do cara que de repente é solitário ali, tem suas dúvidas, seus lamentos, enfim, né. E o título do filme no início assim foi o que me chamou a atenção, assim, eu já comecei a gostar do filme pelo lettering do início, chegando. Eu acho que a identidade visual toda do filme, assim, ele tem uma identidade do início ao fim, começando pelo anúncio do título do filme, né, do que não é o espelho ali, o espelho em relação à água, do espelho em relação ao espelho mesmo, né, e as cores, enfim. No caso, a ambivalência do tema, assim, desde o título até a questão da água, a questão do reflexo, a questão do físico, né, da sexualidade deles dançando e tudo mais, aquela coisa mais extrasensorial, eu diria, pela questão da música e do ambiente, né. E no quarto filme, assim, eu acho que o diálogo é a chave de tudo ali, né? Porque é um filme basicamente de diálogo e ele te leva a acreditar também que haverão vários clichês que te quebram depois, entendeu? Tu tá assistindo, de repente alguém fala alguma coisa, tu pensa, tá, agora a menina vai falar tal coisa, e ela não fala, ela fala uma coisa completamente diferente, entendeu? Eu acho que, e o filme passa, ele é um filme, eu acho que em relação aos outros ele é um pouco maior, né? E termina o filme e tu não te dá conta de que terminou, assim, que passou aquele período, né? E eu confesso que eu fiquei um pouco emocionado com o final ali, dos dois se abraçando e tudo mais, né? E trazer também esse sentimento da menina que tá ali na sexta-feira de noite, que quer se matar, que é um sentimento de pessoas que não, de repente, ou não conseguiram um amigo, alguma coisa para desabafar, só que também não querem se matar, entendeu? Elas estão precisando de ajuda. Então eu acho que isso, em relação ao rapaz que aparece junto com ela, eu acho que mostra esse sentimento de pedir ajuda, né? Eu acho que o roteiro e o diálogo desse filme, eu acho que também estão casando completamente com a proposta, né? Ele me lembrou muito, assim, meio que Wim Wenders, assim, Asas do Desejo e tal, e aquela coisa mais do cinema dos anos 50, dos anos 60, daquela questão da solidão, daquela questão dos filmes de James Dean, assim, não pela questão de revolta, porque em nenhum momento isso aparece mais aquela questão da solidão, da incompreensão, de tu não saber, que nem ela diz, assim, que ela acha que os motivos que ela ia se matar eram coisas muito fortes, mas só que na verdade não era, e ele dá um tapa de luva quando ele diz que ele enxerga na juventude uma coisa assim tão cheia de vida e tudo mais, que é um paradoxo, né? Porque nunca fica sabendo quais são os motivos de por que ele quer se matar. E ela é a única que revela, e na verdade aquilo ali é só uma transparência de quem está por trás da câmera da mensagem que quer dizer. Eu achei isso sensacional, assim. Eu me lembrei bastante do Viagem a Darjeeling, em alguns momentos do diálogo ali, daquele bate e volta, assim, da quebra, né, tu tá querendo oferecer uma informação e de repente o outro personagem quebra essa informação e te diz, não, é o seguinte, não é assim, é dessa forma que acontece o mundo e tu pode estar certo, tu pode estar errado, mas vamos fazer de outra forma, então ficar os dois bem, entendeu? Não, e a maneira com que terminou ali foi muito bonito, assim, lembrou bastante também filme oriental, né? Filme oriental com bastante drama, principalmente, tem essa coisa de terminar e tu achar que tem algum sentido externo, que vai ter algum tipo de revelação final e não tem. E que nem tu falasse, ele é muito emocionante, assim, da menina virar para trás e ver que ela estava sozinha, daí fica em duplo sentido, né? E isso aí eu acho que mexe bastante com o interior do telespectador, assim.
inclusive tu falou aí do cinema oriental, tem a citação do Karma também, que tem muito no cinema oriental, e eu acho que todos eles têm alguma certa influência desse tipo de cinema, né, do suspense, sutil, na verdade, né, e com muita personalidade, não ficou assim nenhum, por mais que a gente note influências neles não tem assim uma cópia de alguma coisa que já tenha sido feita. Tem recortes de filmes, de gêneros bons de filmes, que foram montados de uma forma diferente, né? E com a personalidade de cada diretor, de cada equipe de produção. Então, eu acho que estão de parabéns, assim, e só tem que continuar, né? Eu acho que está saindo uma excelente safra para os próximos meses e anos. Né? É verdade, vocês têm que continuar, gente. Não desistam, assim, se formem, fiquem na área, não se percam e trabalhem bem essa parte de roteiro também, que vocês têm muito futuro. Não sei se tem que finalizar alguma coisa. Não. Tá, a gente está começando, né? Depois continuamos aí o papo. Obrigado pela presença dos dois e parabéns pelo formato, que bacana. A gente vê que vocês já têm toda uma afinidade e tal, né? Sempre lembrando, né, a gente, que é super bom ter esse olhar externo, porque nós, os professores do curso, a gente está viciado, obviamente, não tem o distanciamento que vocês são capazes de ter, chegar aqui, assistir e emitir uma opinião, né? Super válido para Eu só queria, só para concluir, assim, no geral dos filmes, que hoje, assim, com a facilidade da tecnologia digital, a gente vê muita coisa ruim por aí, assim. E não que a tecnologia digital traga coisas ruins para o cinema, ela facilita as pessoas que fazem trabalhos bons a fazerem melhores ainda e de forma mais rápida, né? Tanto na edição quanto na produção em si. E eu acho que eles têm essa contemporaneidade do cinema digital, que tem a linguagem adolescente, no caso, a linguagem jovem, e também a maturidade do cinema convencional, entendeu? E isso é difícil de ver hoje em dia. Tipo, qualquer um pode comprar uma digital, por exemplo, sair fazendo um filme, botar em qualquer lugar e diz que é um curta. E isso não acontece aqui, por exemplo. Claro, são pessoas que já vêm de uma faculdade e têm esse gosto pelo cinema, mas às vezes, mesmo assim, a gente vê esse problema, entendeu? De gente que está saindo da faculdade formado com conhecimento, fazendo coisas ruins, né? Então, eu acho que essa mescla de todos esses quesitos acaba só sendo de boa valia para os alunos, né? Eu acho assim, fazendo uma comparação, saiu em DVD, acho que uns 3 anos atrás, a gente comentou isso no Second Cine, o Curtos Gaúchos, né? Que nesse mesmo formato que a Unicinos tem com vocês, assim, de estar lançando os vídeos dos alunos e tudo mais, foi realizado aqui em Porto Alegre nos anos 70 e os anos 80, que era do Jorge Furtado, que era do Gilberto Brasil, do Carlos Gerbasi e tal. Então, assim, claro, passaram uns anos, cada um foi para uma linha e tudo mais, e seguiu a vida e tal. Mas isso, como vocês têm que levar com currículo e mostrar que, apesar do advento da tecnologia que o Neymar falou, apesar de ter os vícios, digamos assim, que vocês podem entrar no mercado, vocês já estão com uma base extremamente boa, gente. Vocês não podem perder esse foco, assim. Se vocês forem começar a se desviar, deem uma olhada nos filmes que vocês realizaram agora, no final do curso, para não perder o norte, gente. Sério, assim, nós gostamos muito, assim. E criar esse novo movimento, digamos, né? Tipo, os colegas não se separarem, assim, continuar fazendo filmes juntos depois que acabar a faculdade, porque isso, eles já vêm com essa intimidade entre eles, com essa afinidade e trazer isso para o futuro, entendeu? Para conseguir trazer novas produções depois comercialmente, que isso traga bons frutos para o cinema gaúcho, né? Porque é difícil tu ver no cinema gaúcho hoje alguma coisa com muita personalidade comercialmente falando. E eu acho que essa nova geração tem tudo para fazer isso, assim, de juntar essa galera, fazer um movimento e futuramente a gente ter bons frutos disso, né?